personalidade dela. E quanto a essa ansiedade que ela falou agora nessa época do ano, aí ela é uma ansiedade generalizada de todo mundo. O Natal e as festas, o fim do ano, mexe muito com todos nós, né? Então, cada um de nós tem uma forma mais ou menos, vamos dizer, altamente particular de lidar com essas ansiedades. Então, se eu consigo perceber, como a Lúcia está dizendo, eu já tenho uma capacidade grande de manipulação. E até a observação disso, sem eu querer escapar disso, é que daria uma condição de eu perceber e ser capaz de mudar alguma coisa. Porque a maioria de nós quer sempre ficar dentro de uma zona ideal, perfeita, longe de qualquer tipo de problema. Eu sempre coloco que os problemas, quando olhados de perto, e eu fico com a chamada capacidade negativa, que não é a atitude proativa que todos nós somos educados, se eu me observo numa linha negativa no sentido assim, eu estou me observando sem querer, nesse momento, resolver nada. Eu estou me observando. Essa capacidade de observação volta para aquilo que eu chamo, e que nós já falamos várias vezes, né, Beatriz, do famoso poeta inglês, que hoje é considerado um dos grandes poetas românticos, que é o John Keats, inglês, e ele escreveu um amigo dizendo assim: um homem, para ser realizado e mais feliz, tem que desenvolver a capacidade negativa, que é qual? Que quando eu tenho dúvidas, problemas, incertezas, indeterminações e mistérios, eu não fique tão ansioso para resolver ou angustiado. Eu fico observando. Eu observo o drama que me habita nesse momento e consigo, dentro dele, abrir um portal para um entendimento disso. E aí ele diz assim: quem tem isso em grau máximo? Shakespeare. Pomba, Shakespeare é nosso grande mestre, né? Porque ele é capaz de escrever tragédias fantásticas e continuar sendo ele, Shakespeare. Então, a capacidade de ver a coisa sem ficar proativo. Essa é uma capacidade meditativa. Qualquer tipo de meditação faz isso, gera capacidade negativa. Estou mal, fico olhando para aquilo que me deixa mal. No caso específico da Lúcia, eu particularmente achei fantástico o fato de que ela já se dá conta. Isso, e trouxe para nós a possibilidade de nós lembrarmos dessa posição onde a autoobservação sem ansiedade é o que dá condições de eu mudar alguma coisa. Porque senão eu fico perturbado e me perturbo mais, porque eu não aceito a perturbação que me habita no momento. E se ela está me habitando no momento, ela deve ter um sentido. E eu só consigo o sentido dela se eu observá-la. Muito bem. Aqui o nosso amigo Tairone, ele também coloca uma questão aqui. Doutor Maia, acho que o fato do companheiro quebrar o rádio já é um indício de feminicídio, não é? Aí ele já foi mais adiante. Mais né? adiante, bem mais ela adiante. Deveria, então, nessa visão, ela deveria sair dali e fazer uma queixa, né? Uhum. Agressão violenta a mim, eu não fiz nada. Mas aí nós temos que ver o histórico. Eu levantei a hipótese mais provável, para início de conversa, que ele ficou muito inseguro com a doença e por algumas razões que nós não temos informação, ele sentiu que ela não estaria tão perto dele como ele esperava. Então, se esse foi o primeiro episódio, eu acho que caberia a conversa. Muito bem, aqui uma outra amiga nos manda o seguinte, que eu tô com várias aqui, olha, eu tô encantada e feliz, obrigada. As pessoas, dos amigos que quiserem participar, é pelo 986-877340 ou também pelo Messenger ali do nosso Facebook. Ela diz o seguinte: Bea, passo exatamente por isso. Uma música, uma conversa, uma ligação, tudo é motivo para insegurança. No caso da amiga, ele está em caso de licença.
É um homem que trabalha, está na rua, seria insegurança, surtos de agressividades. Terrível isso. Exatamente. Nesse caso que ela passa, ele não está em casa, está na rua, sabe que ela está com uma ligação, com uma amiga e se atucana. Ela levanta outra hipótese que começa a dar uma noção assim tridimensional da situação, com várias hipóteses que, ao serem levantadas, vão deixando ela capaz de conversar com ele e entender a agressividade em jato que ele jogou nela. Quer dizer, que chegou a ponto de um ouvinte falar em o início do feminicídio, quer dizer, da agressão. Uhum. Mas isso são momentos que, se nós olharmos o passado, pode haver raízes importantes para que cada vez a gente tenha mais noção da situação. Como todos, vários ouvintes ficaram, vamos dizer assim, ativados em impressões pessoais em relação ao caso do colega que tem a relação com a colega. Sim. Isso é que é estimulante, porque cada um vê, e se tu vê, isso nós estamos num caso clínico, em que levanta-se várias hipóteses. O que eu quero dizer é que devemos fazer isso com os nossos problemas também. Levantar várias hipóteses capazes de, através da capacidade negativa, nos dar essas condições de força. Uhum. Aqui uma amiga conta o seguinte: Bea, acabei uma relação, estávamos num restaurante conhecido aqui em Porto Alegre. Ele tinha exatamente isso, uma música, qualquer coisa, até mesmo um telefonema, e ele ficava irritadíssimo com isso. Bom, neste dia, estávamos no restaurante, o meu celular tocou, eu atendi, dei umas risadas conversando com uma amiga minha, e ele apertou o meu braço e disse que eu tenho que parar de interromper os nossos momentos com outras pessoas que não interessam. Ele machucou meu braço. Bea, esperei um pouquinho, disse para ele que iria ao banheiro, levantei, fui embora, peguei um táxi e fui para minha casa. Não falei mais com ele. Bea, não quero mais, ele não para de ligar, mas eu não quero mais. Aquele aperto no meu braço me magoou mais do que se ele tivesse me dito um desaforo ou gritado comigo. Aquele foi o primeiro que eu sei que, se eu continuar, acontecerão os próximos. Olha só. Isso aí a gente já começa a se aproximar do que a gente chama de amores obsessivos. Quer dizer, a pessoa passa a ser tão importante para mim, por problemas aí pessoais, que caberia se discriminar mais aí através de terapia. E aí o objeto do meu amor, no caso ela, passa a ser tão importante para mim que gera inveja, ciúmes e, portanto, agressividade, ressentimento, e todos esses afetos negativos começam a determinar que o ser é meu, que ela é minha, que ela tem que estar sempre olhando para mim e não pode me perder de vista. Ora, esse movimento na direção de outra pessoa simplesmente aprisiona a pessoa num ideal que é meu. E isso é um tipo de escravidão afetiva, que realmente vai na direção do que o outro ouvinte falou do rádio quebrado. Quer dizer, pode chegar à agressão, ao feminicídio e a todas as agressões que existem dos homens com as mulheres. Então, realmente, este é o início e ela tem razão. Ela está saindo porque ela sente que exatamente isso vai começar a acontecer. Mas tu vê que a obsessividade dele continua porque ele não para de ligar. E é uma coisa até que é para a própria segurança dela, porque uma pessoa, pode ser uma mulher ou um homem, a pessoa insegura que olha para o outro e vê no outro uma propriedade, quer dizer, tu é minha ou tu é meu, em quem é que tu está pensando, por que tu está com o olhar parado, porque até acontece em cenas ridículas, né?
Ah, mas em quem é que tu tá pensando? Oi, às vezes a pessoa não tá pensando nada, né? Mas o psicopata... Me dizem qual é o cartório que tu me registrou como tua propriedade. Eu acho isso insuportável. Para mim, vai te tratar como psiquiatra, né? Mas, enfim, aqui temos mais uma pessoa que está nos mandando uma mensagem de voz. Vamos ver se, como é bem distante lá do Nordeste, vamos ouvir o nosso amigo. Bom dia, Beatriz. Bom dia, doutor Maia. Ruberval falando da Praia de Carne de Vaca, litoral norte de Pernambuco. Doutor Maia, eu tenho uma amiga que o marido dela detesta quando ela coloca batom. Ele fica irritado, diz que ela vai sair com quem, o que é que ela vai fazer com aquele batom. E aí ela só de sacanagem ela coloca. Toda vez que ela quer irritá-lo, ela bota batom. Tem vários tons de batom. Até porque ela gosta. Esse cara seria um beija-flor frustrado, alguma coisa assim do gênero? Bom dia e um abraço a todos. Veja que ele está falando lá do município da Praia Carne de Vaca, do litoral de Pernambuco. Então deve ser uma praia cara, né? É verdade. Essa aí está causando, né? Essa está causando. Olha, não dá para ir para carne de vaca. Não, aí eu tenho a impressão que parece que é uma relação estável e boa, mas que ela é uma indicadora, né? Ela gosta de indicar e vamos dizer assim, ao botar batom, ela ganha dele os ciúmes e a agressividade que parece que fica no limite do batom. Então, eu degusto essa relação de uma forma em que a agressão e a irritação não passam limites, então ela é uma espécie de pimenta na relação. É um tempero na relação dos dois. Sim. Eu Mas acho depende, que é uma né? coisa Porque positiva. muito tempero estraga a comida, né? Ah, bom, se tu botar pimenta demais, né? Qualquer tempero. Olha, Beatriz, demais. se ela bota batom e sai de casa e não explica para onde vai, aí o negócio fica pesado. Sim, imagina, batom, mas não adianta. A pessoa pega alguma coisa, né? Eu me lembrei de uma amiga minha que ela comprou um vestido decotado de verão. E o marido chegou para ela e disse, eu não gostei desse vestido. Ela disse, então não usa. Pois é, esse humor é que eu digo que se tu usa humor nas situações, tu consegue resolver muitas coisas sem precisar entrar em zonas mais agressivas ou pesadas. Porque essa frase dela é perfeita. Se tu não gostou, não usa. Eu vou usar. Mas não é verdade. Se tu não gostou, não. Então deixa comigo, tu não usa, né? Perfeito. Doutor Maia, lidar com pessoas passionais e que transformam coisas ínfimas em dramalhão mexicano. Um abraço. Como lidar com pessoas passionais? Pois é isso que nós temos falado muitas vezes. Quer dizer, as pessoas passionais passam realmente, em qualquer momento, de limites aceitáveis. Então, essas pessoas passionais deveriam ser avaliadas no sentido de serem, de certa forma, encaminhadas a entenderem por que são passionais. Aí é que eu sugiro sempre um caminho que seria uma terapia, né? Porque só numa terapia que eu consigo esmiuçar em profundidade, como nós fizemos com o caso do colega, que tem relação com a colega, com vários ouvintes levantando hipóteses. Uma terapia é exatamente isso. As hipóteses são levantadas e quando eu levanto uma hipótese, eu persigo essa hipótese em profundidade até esgotá-la. Mas ao esgotá-la, nós estamos no chamado diálogo socrático, em que cada pergunta, a resposta não mata a pergunta, e sim gera N perguntas novas. Então eu cresço, porque eu entendo cada vez mais aquilo que eu estou querendo entender. A outra amiga aqui, a RP,
se assina assim, ela diz, por experiência, agora é o caso ali do marido que quebrou o rádio, né? Por experiência,